Quando a mente está tranquila, como é belo, rápido e suave o modo como se percebe tudo. Uma pessoa tranquila reflete quietude nos olhos, aguda inteligência no rosto e receptividade apropriada na mente. É homem de ações prontas e decisivas, mas não é levado por impulsos e desejos que subitamente lhe ocorram. Sempre pense primeiro no que vai fazer e no modo como isso o afetará. Agir por impulso não é liberdade, pois você ficará amarrado aos efeitos nefastos das más ações. No entanto, se é capaz de fazer coisas que o seu discernimento lhe diz serem boas para você, isso sim é ter liberdade plena. Essa espécie de ação, guiada pela sabedoria, resulta numa existência divina. O homem não deve ser um autômato psicológico, como um animal, que age apenas movido pelo instinto. Não pensar é um grande pecado contra o espírito que habita em você. Fomos feitos para ser conscientes do que fazemos. Devemos refletir antes de agir. Devemos aprender a usar a mente para que possamos evoluir e realizar a nossa unidade com o Criador. Tudo o que fazemos deveria ser o resultado de um pensamento premeditado. Certa estudante cometeu um erro grave e se lamentou. Sempre cultivei bons hábitos. Parece incrível que essa desgraça tenha me acontecido. Seu erro foi confiar demais nos bons hábitos e negligenciar o permanente exercício do juízo correto, lhe disse Paramahansa Yogananda. Seus bons hábitos ajudam em circunstâncias comuns e conhecidas, mas podem não ser suficientes para guiá-la quando surge um novo problema. Aí, então, o discernimento é necessário. Pela meditação profunda, você aprenderá a escolher o caminho certo sempre, mesmo quando se confrontar com circunstâncias extraordinárias. O homem não é um autômato, portanto, nem sempre pode viver de um modo sábio, simplesmente guiando-se por regras fixas e preceitos morais rígidos. Na grande variedade de problemas e acontecimentos diários, encontramos campo para desenvolver o bom discernimento. O bom julgamento é uma expressão natural de sabedoria, mas depende diariamente da harmonia interna, que é o equilíbrio mental. Quando lhe falta harmonia, a mente não tem paz, e sem paz não há nela discernimento nem sabedoria. A vida é cheia de trancos e solavancos. Nas horas difíceis que demandam um mais agudo discernimento, se preservar seu equilíbrio mental, você alcançará a vitória. A harmonia interna é o seu melhor apoio para suportar a carga da vida. A inquietude, que agita e distrai a mente, toda a visão e causa mal entendidos, a emoção, toda a sua visão. As variações do humor toldam sua visão. A maioria das pessoas age não em função do entendimento, mas segundo seus estados de ânimo. A compreensão é a visão de seu interior, a contemplação de sua alma, o telescópio de seu coração. A compreensão é um equilíbrio entre inteligência calma e pureza de coração. A emoção é um sentimento distorcido que o levará a fazer coisas erradas. A compreensão guiada apenas pelo intelecto se torna fria e também o levará a agir mal. Você tem de ter uma compreensão equilibrada. Se a sua compreensão for governada tanto pelo coração quanto pela cabeça, aí então você terá uma visão clara para enxergar a si mesmo e aos outros. Você deve analisar os inúmeros preconceitos a que seu entendimento está sujeito. Sempre que estiver tomando uma decisão ou agindo, pergunte a si mesmo se está sendo movido pelo entendimento, pela emoção ou por alguma outra influência preconceituosa em sua mente. Enquanto estiver sujeito à ira ou à ambição,
Enquanto estiver influenciado pelo pensamento equivocado a respeito dos outros, enquanto estiver afetado pela incapacidade de compreender os outros, enquanto isso ocorrer, o seu próprio entendimento não terá clareza. A razão humana pode sempre achar prós e contras, tanto para as boas quanto para as más ações. Ela é intrinsecamente desleal. O discernimento reconhece como sua estrela polar apenas um critério: a alma. Imagine dois homens. À direita deles está o vale da vida e à esquerda o vale da morte. São ambos racionais, mas um vai à direita e o outro à esquerda. Por quê? Porque um deles usou corretamente seu poder de discernir, enquanto o outro usou mal esse poder, entregando-se com indulgência às falsas racionalizações. Preste atenção às suas motivações em tudo o que fizer. Tanto o glutão quanto o yogi comem. Mas você diria que comer é pecado por ser frequentemente associado à gula? Não. O pecado está no pensamento, na motivação. O homem mundano come para satisfazer a gula e o yogi come para manter seu corpo em forma. Há uma enorme diferença. Analogamente, um homem comete um homicídio e é enforcado por isso. Um outro mata muitos seres humanos no campo de batalha, defendendo a pátria, e é condecorado. Aqui, novamente, é a motivação que faz a diferença. Os moralistas fixam regras absolutas, mas estou lhe dando exemplos para mostrar como você pode viver nesse mundo de relatividades, com o autocontrole dos sentimentos, mas sem se tornar um autômato. A maneira científica de viver é interiorizar-se e se perguntar se está agindo certo ou errado, e ser absolutamente sincero consigo próprio. Se for sincero com você mesmo, é pouco provável que haja errado, e ainda que o faça, será capaz de se corrigir rapidamente. Todas as manhãs e todas as noites, mergulhe no silêncio, ou seja, na meditação profunda, pois a meditação é o único caminho para se distinguir a verdade do erro. Aprenda a ser guiado por sua consciência, o divino poder do discernimento dentro de você. Deus é o sussurro no templo de sua consciência e a luz da intuição. Você sabe quando está agindo errado. Todo o seu ser lhe diz, e essa sensação é a voz de Deus. Se você não o escuta, ele fica calado. Mas quando você despertar da ilusão e quiser agir corretamente, ele o guiará. Seguindo todo o tempo a voz interna da consciência, que é a voz de Deus, você se tornará uma pessoa verdadeiramente moral, um ser altamente espiritualizado, um homem de paz. A intuição é a orientação da alma, que surge naturalmente no homem quando sua mente está tranquila. O objetivo da ciência da yoga é acalmar a mente, para que, sem distorções, ela possa ouvir o infalível conselho da voz interna. Resolva todos os seus problemas por meio da meditação. Sintonize-se com a ativa orientação interior. A voz divina tem resposta para todos os dilemas da vida. Embora a engenhosidade do homem para se meter em dificuldades pareça não ter fim. O infinito socorro não é menos inexaurível. Ao querer que dependamos exclusivamente dele, Deus não quer dizer que você não deva pensar por si próprio. Ele quer que você use a iniciativa. A ideia é a seguinte: se você não for capaz de buscar uma sintonia consciente com Deus, antes de mais nada, cortará o contato com a fonte, e desse modo não poderá receber sua ajuda. Quando você se voltar primeiro para Ele, para qualquer coisa, Ele o guiará. Ele lhe revelará os seus erros
para que você possa mudar a si próprio e ao curso de sua vida. Lembre-se, melhor do que 1 milhão de raciocínios é sentar-se e meditar em Deus até sentir tranquilidade interior. Então, diga ao Senhor: eu não posso resolver meu problema sozinho. Mesmo que eu tenha um número incalculável de pensamentos diferentes, mas posso resolvê-lo colocando em tuas mãos, pedindo primeiro a tua orientação e em seguida o analisando sob vários ângulos, buscando uma possível solução. Deus ajuda aqueles que se ajudam. Quando sua mente estiver tranquila e cheia de fé, após orar a Deus em meditação, você será capaz de ver várias respostas para os seus problemas. E porque sua mente se acalmou, é também capaz de escolher a melhor solução. Siga essa orientação e terá êxito. Isso é aplicar a ciência da religião na sua vida diária. A vida humana é assediada por tristezas até que saibamos entrar em sintonia com a vontade divina, cujo procedimento correto frequentemente surpreende a inteligência egoísta. Só Deus dá conselho infalível. Quem, senão Ele, sustenta o peso do cosmos? Quando conhecemos o Pai Celestial, teremos as respostas não apenas para os nossos próprios problemas, mas também para os que afligem o mundo. Por que vivemos e por que morremos? Por que razão sucedem os acontecimentos atuais e por que os do passado? Duvido que um dia venha à Terra um santo que responda a todas as perguntas de todos os seres humanos. No templo da meditação, porém, todos os enigmas da vida que inquietam nossos corações serão resolvidos. Tomaremos conhecimento das respostas aos quebras-cabeças da vida e encontraremos a solução para todas as nossas dificuldades quando entrarmos em contato com Deus. Nada é impossível a não ser que você pense que é. Como ser mortal, você é limitado, mas como filho de Deus, você não tem limites. Focalize sua atenção em Deus e terá todo o poder que quiser para utilizá-lo em qualquer direção. A vontade é o instrumento da imagem de Deus dentro de você. Na vontade reside o poder ilimitado dele, o poder que controla todas as forças da natureza. Como você foi feito à imagem dele, esse poder é seu para realizar o que quer que você deseje. Quando decidir fazer coisas boas, você as realizará se empregar força de vontade dinâmica. Não importa quais sejam as circunstâncias, se você continuar tentando, Deus criará os meios pelos quais a sua vontade encontrará a recompensa apropriada. Essa é a verdade a que Jesus se referiu quando disse: se tiverdes fé e não duvidares, se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. Se você usar sua força de vontade todo o tempo, independentemente dos reveses, ela produzirá êxito, saúde, poder para ajudar outras pessoas e, acima de tudo, produzirá a comunhão com Deus. Uma vez tendo dito eu quero, não desista mais. Se afirmar nunca mais apanharei um resfriado e na manhã seguinte acordar com um terrível resfriado e perder o ânimo, estará permitindo que sua vontade continue fraca. Você não deve perder a coragem quando vê acontecer algo contrário ao que afirmou. Continue acreditando, com a certeza de que assim será. Se disser, vou fazer, mas posteriormente e interiormente pensar, não posso, neutralizará a força do pensamento e castrará a sua vontade. Se você deseja uma casa e a mente pensa, seu simplório, você não tem condições de ter uma casa. Tem que fortalecer a sua vontade.
Quando o não posso desaparece de sua mente, poderes divinos vêm a você. Uma casa não lhe cairá do céu. Você tem que exercer ininterruptamente sua força de vontade mediante ações construtivas. Quando perseverar, recusando-se a aceitar o fracasso, o objeto de sua vontade terá de materializar-se. Quando você exercer ininterruptamente essa vontade, por meio de seus pensamentos e de suas atividades, aquilo que você desejar terá de acontecer, mesmo que não haja no mundo nada que corresponda ao seu desejo. Ao persistir sua vontade, o resultado almejado se manifestará de alguma forma. O cérebro do homem mortal está cheio de não posso. Tendo nascido numa família com certas características e hábitos, ele é influenciado por ela a pensar que não pode fazer certas coisas. Não pode andar muito, não pode comer isso, não pode tolerar aquilo. Esses não posso precisam ser cauterizados. Você tem, em seu interior, o poder de realizar tudo o que quiser. Esse poder se acha na sua vontade. Se você se agarra a certo pensamento com força de vontade dinâmica, ele finalmente assume uma forma exterior tangível. Dotar um pensamento de força de vontade dinâmica significa aferrar-se a ele até que esse padrão de pensamento desenvolva a força dinâmica. Quando um pensamento se torna dinâmico por meio da força de vontade, ele pode manifestar-se de acordo com um desenho mental que você criou. Como pode você desenvolver a vontade? Escolha algum objetivo que você acredite não poder realizar e procure com toda a força alcançá-lo. Quando obtiver êxito, passe a algo mais difícil e continue exercitando, desse modo, sua força de vontade. Se a dificuldade for muito grande, ore profundamente. Senhor, me dê o poder de superar todas as minhas dificuldades. Você tem de usar a sua força de vontade. Não importa o que você seja ou quem você seja. Você tem de decidir. Use esse poder da vontade tanto nos negócios quanto na meditação. Se depois de raciocinar calmamente, você decidir que o que se dispôs a fazer é certo, ninguém deveria poder ser capaz de impedi-lo. Se eu estivesse desempregado, sacudiria o mundo inteiro até que dissessem: dê-lhe um emprego para que ele fique quieto. Se você se convenceu de que é um mortal, desamparado e permite que os outros o convençam de que você não pode obter um emprego, então decretou em sua própria mente que está acabado. Não é julgamento de Deus ou do destino, mas sim sua própria sentença sobre você mesmo, que o mantém pobre ou preocupado. Êxito ou fracasso são decididos em sua própria mente. Mesmo contra a opinião negativa do resto da sociedade, se você revela por meio da vontade que tudo conquista, dado por Deus, a convicção de que não pode ser abandonado para sofrer em dificuldades, sentirá um secreto poder divino descendo sobre você e verá que o magnetismo dessa convicção e desse poder está abrindo novos caminhos para você. A época do fracasso é o melhor tempo para plantar sementes do êxito. O golpe das circunstâncias pode confundi-lo, mas mantenha a cabeça erguida. Tente sempre uma vez mais, não importa quantas vezes tenha falhado. Lute quando achar que não pode mais lutar, ou quando achar que já fez o melhor possível, ou até que seus esforços sejam coroados de êxito. Aprenda a usar a psicologia da vitória. Algumas pessoas aconselham: não fale de fracasso de modo algum. Mas isso não resolve. Primeiro, analise seu fracasso e suas causas, aproveite a experiência e não pense mais nisso. Embora fracasse muitas vezes, o homem que continua se empenhando,
que não se deixa derrotar interiormente é uma pessoa verdadeiramente vitoriosa. A vida pode ser sombria, as dificuldades podem vir, as oportunidades podem transcorrer sem serem utilizadas, mas nunca pense: estou liquidado, Deus me abandonou. Quem poderia fazer algo por esse tipo de pessoa? Sua família pode abandoná-lo. A boa sorte pode parecer deixá-lo. Todas as forças humanas e da natureza podem se mobilizar contra você. Mas pela qualidade da iniciativa divina no seu interior, você pode derrotar todas as investidas do destino criadas por suas próprias ações errôneas do passado e, em marcha, vitoriosa, entrar no paraíso. Se você é guiado pela consciência divina, então mesmo quando o futuro parece absolutamente negro, tudo, no fim, acabará bem. Quando Deus o guia, você não pode fracassar. Você precisa banir o pensamento de que o Senhor, com seu poder maravilhoso, está muito longe lá no céu e que você é um vermezinho desamparado, sepulto em dificuldades aqui na terra. Lembre-se de que por trás de sua vontade está a grande vontade divina. Tropeçar e cair no mau caminho é apenas uma fraqueza temporária. Não pense que está completamente perdido. O próprio solo em que você caiu pode ser usado como apoio para que se levante novamente, se você aprender com suas experiências. Se você reconhece um erro e resolutamente se determina a não repeti-lo, mesmo que caia, essa queda será muito menor do que se nunca tivesse tentado. Não deveríamos esperar ser bem-sucedidos em todos os empreendimentos. Alguns podem falhar, mas outros terão êxito. O êxito e o fracasso estão interrelacionados. Um não pode existir sem o outro. Portanto, não deveríamos nos tornar egoístas e cheios de orgulho quando alcançarmos abundante êxito. Tampouco nos desanimar e perder a coragem se nos depararmos com o fracasso. Não importa quantas vezes fracasse, continue tentando. Aconteça o que acontecer, se decidiu inabalavelmente. A terra pode se despedaçar, mas continuarei fazendo o melhor possível. Você está usando a vontade dinâmica e terá êxito. Essa vontade dinâmica é que faz um homem rico, um outro forte e um outro santo. A falta de concentração é a causa básica de muitos fracassos na vida. A atenção é como o facho de luz de um farol. Quando ele se espalha sobre uma área muito grande, sua capacidade de iluminar determinado objeto é pequena. Mas ele se intensifica quando focalizado num único objeto de cada vez. Os grandes homens são homens com forte poder de concentração. Aplicam a mente inteira a uma só coisa de cada vez. Deve-se conhecer o método científico de concentração, por meio do qual se pode desligar a atenção dos objetos de distração e focalizá-la sobre uma determinada coisa de cada vez. Pelo poder da concentração, o homem é capaz de usar o poder inenarrável da mente para conseguir o que deseja, bem como para fechar todas as portas através das quais o fracasso poderia entrar. Muitas pessoas pensam que suas ações têm de ser apressadas ou lentas. Não é verdade. Se mantiver a tranquilidade com intensa concentração, você executará todos os deveres na velocidade correta. A pessoa tranquila tem todos os seus sentidos totalmente identificados com o meio ambiente em que se insere. A pessoa inquieta nada percebe. Portanto, envolve-se em dificuldades com ela própria e com os outros, criando uma série de mal-entendidos. Nunca mude o centro de sua concentração da calma para a inquietude. Só desempenhe as atividades com concentração.
Focalize sempre toda a sua mente no que quer que esteja fazendo, mesmo que seja algo pequeno e aparentemente sem importância. Aprenda também a manter sua mente flexível, a fim de poder transferir o foco de sua atenção de um momento para o outro. Mas, acima de tudo, faça tudo com 100% de concentração. A maioria das pessoas faz tudo com a atenção dividida. Não empregam mais do que 1/10 de sua atenção. É por isso que não tem poder de alcançar o êxito. Faça tudo com o poder da atenção. A plena força desse poder se obtém por meio da meditação. Quando você usa esse poder de concentrar-se, que é de Deus, pode aplicá-lo a qualquer coisa e obter êxito. Sintonize-se com o poder criador do Espírito. Você estará em contato com a inteligência infinita, capaz de guiá-lo e de resolver todos os seus problemas. O poder proveniente da força dinâmica de seu ser fluirá ininterruptamente, de modo que você será capaz de trabalhar criativamente em qualquer esfera de atividade. Proponha-se esta pergunta: já tentei fazer algo que ninguém fez? Esse é o ponto de partida para a aplicação da iniciativa. Se você não pensou nisso ainda, é como centenas de pessoas que acreditam, erroneamente, que não têm o poder de agir de modo diferente do que agem. São como sonâmbulos. As sugestões oriundas da mente subconsciente lhe dão a consciência de pessoas de apenas 1 cavalo de potência. Se tem vivido nesse estado de sonambulismo, tende a acordar a você mesmo afirmando: tenho a maior das qualidades humanas, a iniciativa. Todo ser humano tem uma centelha de poder por meio do qual pode criar algo jamais criado antes. Ainda assim, percebo como seria fácil ser iludido pela consciência mortal da limitação que permeia o mundo, se me deixasse hipnotizar pelo ambiente. O que é iniciativa? É uma faculdade criadora dentro de você, uma centelha do Criador infinito. Ela lhe pode conceder o poder de criar algo que ninguém jamais criou. Ela o impulsiona a fazer coisas de maneiras novas. As realizações de uma pessoa de iniciativa podem ser tão espetaculares quanto uma estrela cadente. Dando a impressão de criar algo a partir do nada, ela demonstra que o aparente impossível se pode tornar possível quando empregarmos o grande poder inventivo do espírito. A melhor anestesia contra a dor é o poder mental que você tem. A dor diminuirá se a sua mente se recusar a aceitá-la. Tenho observado que, às vezes, quando esse corpo se machuca e sente muita dor, se fixe sua mente no centro crístico, quer dizer, se me identifico mais com Deus e menos com o corpo, não há dor. Portanto, quando vier a dor, concentre-se no centro crístico, isole-se mentalmente da dor e desenvolva maior força mental. Seja firme interiormente. Quando você estiver sentindo dor, diga intimamente: não me dói. Quando algo doer, perceba-o como algo que precisa de cuidado, mas não sofra com isso. Quanto mais você se concentra no poder da mente, mais sua consciência do corpo se desvanece. Dor e prazer são transitórios. Diria Shri Yukteswar a seus discípulos: suportem com tranquilidade todas as dualidades, tentando ao mesmo tempo colocar-se fora do alcance da influência delas. Em meio a condições negativas, faça oposição, pensando e agindo de modo construtivo e positivo. A atitude de não ceder às experiências desagradáveis, mas resistir a elas sem se deixar incomodar mentalmente. Quando vier a doença, observe as leis da higiene sem permitir que a mente se perturbe. Mantenha a serenidade em tudo o que fizer.
Quer você esteja sofrendo nessa vida, quer esteja sorrindo na opulência e no poder, sua consciência deve permanecer inalterada. Se conseguir alcançar a equanimidade, nada poderá jamais feri-lo. As vidas de todos os grandes mestres mostram que eles alcançaram esse estado abençoado. A meditação é o caminho pelo qual você precisa se empenhar para elevar-se acima da ilusão e conhecer sua verdadeira natureza. Se conseguir manter esse estado de consciência, tanto nas atividades quanto na meditação, permanecendo imperturbado pelas experiências ilusórias, então estará acima desse mundo onírico de Deus. Para você, o sonho estará terminado. É por isso que o Sr. Krishna enfatizou que, se quiser a liberdade no espírito, você tem que ser equânime em todas as circunstâncias. Aquele a quem estes não podem abalar, que é tranquilo e equânime na dor e no prazer, somente ele faz jus a alcançar a eternidade. Quando os tigres das preocupações, das doenças e da morte o estão perseguindo, seu único refúgio é o templo interno do silêncio. O homem de profunda espiritualidade vive dia e noite num tranquilo silêncio interior, no qual nem as preocupações ameaçadoras, nem mesmo o choque de mundos em colisão são capazes de penetrar. Nenhuma sensação ou tortura mental poderá afetá-lo se a sua mente se dissociar e ficar ancorada na paz e na alegria de Deus.